Vídeo de análise técnica do Bitcoin. No tempo gráfico diário, tivemos uma grande movimentação de baixa com um volume bem acima da média. O Bitcoin no tempo gráfico diário chegou a recuar mais de 10% nessa movimentação. A gente teve uma queda aí de 17%. Se a gente pegar o Bitcoin médio, né, que basicamente é a cotação média de todas as exchanges, a gente segurou nesse suporte de curto prazo, de longo prazo no semanal, em 24.800. Seria o ponto mais importante nesse momento. Se a gente perder esse fundo aqui, 24.800 aproximadamente, a gente vai abrir portas para uma correção maior até os níveis de 21, 20 mil dólares. Nos tempos gráficos menores, o Bitcoin perdeu todos os suportes e teve uma queda muito acelerada devido à alta desalavancagem que aconteceu nessa movimentação. A gente pode ver aqui pelo Open Interest, houve um total de 1 bilhão de dólares liquidados no mercado em poucas horas, em pouco mais de uma hora. Esse número é maior do que no dia do crash da FTX, lá em novembro de 2022, quando a gente também teve um grande evento de liquidação. Isso fez com que as taxas de financiamento virassem até negativas. De certa forma, agora as pessoas já ficam um pouco assustadas, os investidores de curto prazo começam a querer apostar na baixa do ativo. E por hora a gente segurou essa base de preço. Em algumas corretoras a gente chegou a romper esse suporte aqui, como por exemplo na OKEx, a gente chegou a uma mínima de 24.220. Na Binance a gente segurou esse suporte em 20.800, a gente chegou numa mínima aí de 25.166. Se a gente pegar os futuros perpétuos, né, com Bitcoin como garantia, por exemplo, BTC USD Perpetual Swap Contract, a gente teve uma baixa aí também até 24.397 aqui na OKEx. Então realmente foi um evento bem agressivo. O mercado teve uma queda muito forte. Isso porque o DXY, que é a força do dólar perante uma cesta de moedas como coroa sueca, euro, enfim, yen, etc. A gente teve uma movimentação de alta aqui no semanal, formou um fundo e teve um repique aí de quase 4%. Agora a gente está respeitando uma linha de tendência de baixa aqui no DXY, o que pode fazer com que, rejeitando essa linha de tendência de baixa, que a gente está trabalhando, né, numa espécie de canal de baixa. Se a gente romper essa linha de tendência aqui de baixa, a gente vai ter mais movimentação de queda no mercado. E se a gente respeitar essa linha de tendência e tiver um recuo, né, aí a gente vai olhar pelo 4 horas, pelo 1 hora, vai buscar por pivôs de baixa nesses gráficos. A gente pode ter um repique no Bitcoin. Idealmente, esse repique no Bitcoin a gente deveria chegar ao nível de 0,5 de Fibonacci. Se a gente traçar do topo até o fundo, esse nível seria aqui em 27 mil dólares. Se a gente traçar um pouquinho mais aqui, pegando pelo diário, que é melhor. Se a gente pegar aqui do topo formado, então a gente teria que chegar aqui ao nível de 27.300 dólares para configurar esse fundo aqui como um fundo local. No momento a gente repique fraco no gráfico diário, a gente por hora segurou esse fundo porque foi uma movimentação muito extrema. O tempo gráfico diário chegou a um RSI de 18, o tempo gráfico de 4 horas chegou a um RSI de 5.5, né? Chegamos a uma movimentação aqui muito extrema e isso tende a formar fundos temporários. Mas essa movimentação atual está me mostrando um pouco de fraqueza no Bitcoin no momento. A gente não conseguiu romper as médias de curto prazo, então a gente pode se preparar. Se de fato a gente continuar abaixo dessas médias, né, não conseguir retomar aqui o nível de 0,5 de Fibonacci dessa retração, que seria em 27.300, a gente vai provavelmente ver novas mínimas aí do Bitcoin nessa movimentação de preço. A dominância do Bitcoin fez um movimento estranho nessa queda. Geralmente quando o mercado
cai dessa maneira, a gente vê uma dominância mais resiliente e as altcoins tendo quedas maiores. Nesse caso, a dominância fez um pivô de baixa no gráfico semanal, confirmou esse pivô de baixa, a gente fechou uma vela aqui rompendo o fundo anterior, então isso mostra que o mercado olhou mais para comprar altcoins nesse estresse de mercado do que Bitcoin. Mas a gente ainda está saudável de certa forma na dominância, segurando aqui as médias de curto prazo. Aqui seria a EMA 20, né, a média exponencial de 20 períodos. E a gente pode esperar movimentações de alta na dominância, já que a dominância do Bitcoin rompeu esse retângulo aqui vasto durante 2 anos ficou aqui. E agora a gente está retestando o topo desse retângulo como suporte, então tá tudo do ponto de vista técnico muito saudável. A gente pode pelo menos esperar mais movimentações de alta na dominância do Bitcoin se a gente segurar as médias e principalmente o suporte desse retângulo que foi rompido, né? Essa longa consolidação levou a um rompimento para cima. Agora o Bitcoin tende a ficar mais forte do que as altcoins, mas nesse momento o mercado buscou comprar mais altcoins nessa movimentação do que Bitcoin. A gente teve a XRP, por exemplo, tendo um repique um pouco mais forte do que o Bitcoin. Veja que a gente chegou a ultrapassar aqui momentaneamente as médias de curto prazo, agora já perdemos e estamos tornando-as como resistência novamente. O que mais me chamou a atenção foi de fato aqui o que eu mostrei no Open Interest. A gente teve um reset, né, desse indicador, que seria os juros em aberto, ou seja, a quantidade em dólar de posições alavancadas no mercado. A gente teve uma grande queda, mostrando que realmente o mercado estava muito alavancado e acelerou essa queda por causa dessas liquidações. Tivemos também em algumas semanas notícias de market makers grandes, né, Estados Unidos e outros, saindo do mercado cripto. Isso faz com que o preço tenda a ter mais volatilidade, porque se a gente não tem market makers para segurar o preço, né, para segurar essas arbitragens aqui, a gente tende a ter mais volatilidade, né? O preço tende a cair mais quando tem um evento de liquidação e tende a performar, né, a não segurar tanto porque não tem tanto market making no mercado. Então a gente teve algumas notícias recentes de alguns market makers saindo do mercado cripto. Isso deixa o preço, né, dos ativos um pouco mais frágil um pouco mais vulnerável a essas movimentações. Se a gente olhar Nasdaq, né, cenário internacional, Estados Unidos, Nasdaq, SP500 numa correção no semanal no momento saudável, testando as médias de curto prazo do SP500, Nasdaq também testando as médias de curto prazo depois de uma grande movimentação de alta. Então a gente pode estar olhando para o mensal aqui, formando uma base de preço. No momento, né, nos índices está tudo muito saudável e o DXY numa tendência de baixa depois de uma grande movimentação no mensal, semanal formando topos descendentes. Então a gente ainda pode ter alguma esperança aqui, ó, topos descendentes no DXY, então a gente pode ter alguma esperança no mercado cripto para uma movimentação de alta, pelo menos um repique, se a gente respeitar essa LTB e se a gente não rompê-la, né, e ter movimentações de alta muito fortes aqui no DXY, dado que é uma relação inversamente proporcional. Se o DXY está forte, está subindo, isso drena a capital dos mercados e vice-versa. Se o DXY está mais fraco, caindo, isso tende a atrair capital para os mercados. Então no momento é isso, nenhuma movimentação interessante. O mercado realmente ficou com um pouco de medo, né? Depois dessa movimentação, a gente tem sempre os dois sentimentos, medo e ganância, trabalhando na psicologia dos investidores que tendem a perder mais capital. Então agora, depois dessa queda, como a gente viu aqui, a taxa de financiamento já está querendo ficar negativa, então as pessoas já estão começando a shortar o Bitcoin mesmo depois dessa movimentação. Isso pode provocar um short squeeze, né, até certo ponto, mas dado que o Open Interest ainda não teve uma alta relevante, então a gente não está tendo tantas posições entrando no mercado, a gente teve alguma compra spot nessa região para segurar o preço, então é isso que eu estou olhando no momento.
Algumas movimentações interessantes seriam o Bitcoin não perder esse fundo, claro, que a gente comentou aqui, se a gente olhar no índice, né, a gente pode... Deixa eu descartar esses suportes aqui para ficar mais claro. Esse suporte aqui é o mais importante. Se a gente perder isso aqui, eu vou até rebaixar um pouco mais para 24.800, que é o ponto mais importante no momento, aproximadamente, que é o fundo anterior aqui. Então, se a gente perder esse suporte, vai ficar mais complicado aí para o Bitcoin. A gente tende a ter novas mínimas e o grande suporte que eu vejo próximo seria aqui a região dos 20 aos 21 mil dólares, né? Que seria uma região que ofereceria bastante suporte, e esse preço também é um preço fundamental, assim, fundamentalista, né? Muito importante para o mercado. Aqui seria o preço realizado do mercado, que seria basicamente a média de preço de todas as transações na rede que foram feitas nos últimos dias e semanas. A gente tem uma média aí de 20.300 dólares para o preço realizado, né? Ou seja, o valor de mercado dessas transações formariam esse preço aí de 20.300. Então aqui nessa região eu acho que vai haver muito suporte se a gente de fato romper 24.800, que é uma base forte, né? A gente teve aqui primeiro agindo como resistência, depois tornou em suporte. Então, mais uma vez a gente está testando aqui como suporte. Essa região é bem forte. Se a gente romper, o preço tende a acelerar, não tem muitos suportes de curto prazo. A gente tende a buscar os 21 aqui mil dólares, os 20, né, dessa região aqui demarcada, como ponto de suporte se a gente perder 24.800. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar movimentações de preço do Bitcoin. Nos vemos no próximo vídeo.